noite. Eu sou o Marcos Alvito e esse aqui é o podcast do Clube do Conto. O Clube do Conto surgiu de forma presencial em 2018, teve em vários lugares, até São Paulo, Lapa, Ipanema, Tijuca, Lagoa. E depois, em 2020, ele se tornou um Clube do Conto virtual, através do Zoom. E no podcast do Clube do Conto, que eu estou inaugurando agora, quando o Clube do Conto faz 4 anos de surgimento e 2 anos de vida virtual, eu vou colocar aqui, então, os debates que a gente faz no Clube do Conto através do Zoom. Começam com uma apresentação do autor feita por mim e depois com os destaques feitos pelas alunas. Quem tiver mais interesse no Clube do Conto, ou mesmo quiser receber por e-mail o conto que a gente vai debater hoje, por favor, é só enviar um e-mail para marcosalvito@gmail.com. Então, um grande abraço, um beijo e bom Clube de Conto de hoje. Valeu, gente. Tchau. Boa noite a todas. Antes mesmo de começar a aula, já começou aqui o debate, a Dita falando, a Farid falando, uma gostou, outra não gostou da escritora, né? E, na verdade, a Patrícia Highsmith era uma pessoa realmente de gerar polêmicas, né? Ela nasceu no Texas em 1921. O pai e a mãe dela se separaram com menos de uma semana do nascimento dela. A mãe depois se casou, então ela tinha um padrasto. E quando ela tinha 12 anos, a mãe mandou ela para ficar com a avó durante um ano, e ela diz que isso foi o pior ano da vida dela. Mas, mesmo que tenha sido muito ruim, a avó tinha uma biblioteca fantástica e estimulou ela a escrever, então também foi interessante por esse lado, né? Ela foi à faculdade, né? Ali ela estudou teatro e escrita de contos, né? É interessante, a gente conhece a Patrícia Highsmith mais pelos romances que se transformaram em filmes, mas ela tem 8 livros de contos. Tem 22 romances e 8 livros de contos. Eu fiquei surpreso quando eu achei um, que eu nem sabia que ela escrevia contos, mas ela até na faculdade, né? E na faculdade ela era muito liberal e tal. Naquela época dela, que é década de 40, né? Ela andava com estudantes negros, ela não tinha problema nenhum, né? Mas, embora ela fosse uma estudante brilhante, tivesse grandes recomendações, ela não conseguiu entrar para escrever, para ser jornalista, enfim, redatora, em nenhuma das grandes revistas. Aí o Truman Capote, o escritor Truman Capote, recomendou a um lugar lá que faz retiro de escritores, que ela fosse para lá, né? Que ela ganhasse uma bolsa e fosse para lá. Ela foi lá, então foi lá que ela escreveu o esboço do Strangers on a Train, que depois o Hitchcock pegou e transformou em Pacto Sinistro. Isso foi uma coisa incrível para a carreira de escritora da Patrícia Highsmith, né? Que é conhecida como escritora de contos, de romances policiais, sobretudo pelo personagem Tom Ripley, um personagem amoral, cínico, mas também muito charmoso e tal, e que virou filme aí com Matt Damon e tal, foi o Ripley, explorado. Né? O talentoso Mr. Ripley, que foi bastante explorado, né? Na vida pessoal, ela era conhecida por ser uma pessoa extremamente difícil, né? É uma pessoa, basicamente, que não gostava de seres humanos. Ela gostava mais de gatos e de lesmas. Ela teve uma propriedade que ela criava 300 lesmas. Inclusive, ela foi chamada para uma festa e ela levou uma bolsa cheia de lesmas e uma alface para as lesmas comerem, obviamente. E falou assim, eu estou trazendo as companhias com as quais eu vou conversar durante essa festa, né? Um ou outro dizia que ela era muito engraçada e tal, ela ajudou uma escritora e tal, parará, parará, mas ela era conhecida como uma pessoa extremamente difícil, mas brilhante. Todo mundo percebia isso, que ela era brilhante, né? Para vocês terem uma ideia das esquisitices dela, ela dizia que ela não gostava de mulher, ela gostava muito de homem, né? Que adorava a companhia dos homens. Mas na cama, não. Que achava os homens muito feios, né? E então ela gostava de mulheres na cama, mas não gostava de estar junto das mulheres, de ser amiga das mulheres. Ela gostava de mulher na cama, né? E o homem ela gostava de uma maneira geral. Ela era complicada.
embora na época da faculdade ela andasse com estudantes negros e sem problema, depois, no final da vida, ela já dizia que o negro era culpado, estava acabando com o welfare state, porque eles viviam de pensão e que só viviam com pensão. Né? Ela era antissemita, arraigada, né? Era a favor da Palestina, mas para ser a favor da Palestina não precisa ser antissemita, mas ela era antissemita, arraigada. Então, ela era uma figura assim muito controversa, né? Muito difícil de aturar, que vivia isolada. Ela falava que não, que ela gostava de estar sozinha, porque aí a presença de outros seres humanos atrapalhava o processo criativo dela. O negócio dela era criar. Ela era uma workaholic, que criava sem parar, escrevia sem parar. Quando ela não estava escrevendo, ela estava fazendo carpintaria, né? Então, ela fazia móveis e tal. Essa era a Patrícia Highsmith, né? Essa misantropia a gente percebe no primeiro conto, no conto que a gente vai analisar, que é o conto da baleia, né? A gente percebe isso muito claramente. E o mau humor, né? Esse humor negro, a gente percebe no conto sobre o ditador africano. Ali também está presente uma faceta dela. Bom, essa é a Patrícia Highsmith, então já está devidamente apresentada, só para vocês terem uma ideia da figura, né? que ela era, né? A gente tem sempre fotos dela mais velha, e aí ela está sempre mal-humorada e parece muito feia e tal, mas quando ela é jovem, ela é uma mulher muito bonita até, né? Ela foi enfeiando devido de dentro para fora, sabe? Foi uma coisa meio de tão negativa que ela era. Ela era alcoólatra, né? Ela tinha assim vários momentos de depressão, enfim, aquela pessoa que botou todos os demônios para fora através da escrita, né? Se não fosse a arte, né, o que seria da Patrícia Highsmith? Mas nós vamos aproveitar, né? Vamos debater a arte dela, gostando ou não gostando, é arte, a gente tem que debater. Então, vamos lá. Farid, primeiro você. Peraí. Eu queria primeiro uma pessoa que tenha gostado do conto do... eu sempre esqueço o nome dele. Nabuti. Nabuti, né? Nabuti. Quem gostou mais do conto do Nabuti? Não, na verdade, eu votei no Nabuti. Não por ter gostado mais, mas que eu achei que seria um debate interessante. O que eu queria falar sobre esse Nabuti é que ela, no início, isso não sei se é uma ironia, estou te perguntando, que ela apresenta o colonizador como um cara ótimo, né, que deixou tudo funcionando, tudo maravilhoso, o país, né, uma locomotiva, e depois o ditador desviou dinheiro, e aí é aquela história que a gente conhece aqui. Esse conto é controverso mesmo. Por isso que eu... Ela diz assim, vocês estavam com tudo na mão, vocês jogaram fora, vocês estragaram. Ela não vem com sociologia nem com história para explicar, né? Ela atribui aos próprios africanos o desastre. Sim. Ela, quer dizer, do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico, o conto dela digamos assim, é lamentável. Mas estou falando do ponto de vista da ficção, né? Aí é uma outra coisa. Como ficção não estamos analisando ideologicamente o conto. Podemos até analisar. É um conto reacionário. Reacionário. Não tem a menor dúvida, tá? Agora, artisticamente falando, o humor negro que ela quer construir, ela consegue construir muito bem. Aí é uma outra coisa, né? São, acho que, duas coisas que a gente tem que separar. Mas a impressão que você tem, ela está certíssima. Vamos ouvir a Renata, que também votou no Nabuti. Olha, eu gostei muito desse conto, eu concordo com o que a Farid falou, realmente, né? E, inclusive, a frase que eu tinha selecionado era isso, que como é que era a frase? A independência andava no ar na África toda como um champanhe que se pudesse respirar. Porque era isso, né? Assim, então, que legal, né? Pô, maravilha, a África tá uma beleza, né? Todo mundo deixou tudo bonitinho e agora eles vão estragar. Mas o que eu achei importante desse conto, que eu acho que tem muito a ver com o que está acontecendo, acho que um pouco aqui no Afeganistão também, por isso que eu escolhi, é que assim, o tirano, ele é um arquétipo que no mundo, enfim, ele é universal, né? Então, foi por isso que eu escolhi esse colonizador.
Não, o tirano mesmo, o cara que tomou o poder lá. Ah, sim, o tirano. O cara tem essa coisa, ele é cruel, né? Ele não tem nenhuma piedade, ele, sabe, ele coloca... Não, e houve vários casos semelhantes a esse, né? Na África, o Bokassa e muitos outros, tá? Semelhantes, esse tipo de uma tirania que a gente não acredita nas coisas que os caras fizeram, no roubo, etc, etc, etc. Bom, como vocês duas já... ela chega a dizer, para conseguir a independência bastou pedir. Vocês folgadinhos nem tiveram que lutar pela independência. Ela escreve de má vontade. Ela escreve realmente de má vontade. A gente vê. Mas é um conto, na minha opinião, artisticamente maravilhoso, né? Porque é um humor negro, as coisas vão se sucedendo, isso é inacreditável, inacreditável. Não, mas o inacreditável aconteceu. Aconteceu em vários lugares da África. Como vocês duas já falaram um pouquinho, vou passar para a Dito e para a Pimentinha, depois volto para vocês duas, tá? Então vamos lá, para falar agora sobre a baleia. Ou, né, Moby Dick 2. Engraçada, você pode escolher, né? Tem dois títulos. Eu escolhi essa porque eu acho a outra mais, sei lá, meio batida mesmo. Você já tanto filme, tanto livro, conto sobre isso, por isso que eu escolhi essa. Eu achei isso aqui legal e eu fiz, acho que, uma associação da baleia com pessoas, então é por isso que eu escolhi esse pedaço aqui. Que ela diz, na página 29. 29 é o segundo parágrafo, que diz assim: a baleia tomou a direção da embarcação maior, numa arremetida imprudente, fruto da dor e da raiva. Sabia que com seus pesos não haveria escapatória. A dor das lanças a fez diminuir a marcha. O veloz pesqueiro estava passando ao lado, de modo que a baleia cruzou pela popa sem tocar nele. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que eu quis... Porque eu fiquei fazendo associação... Tem dois pontos, né? A gente pode imaginar o homem, o que ele faz, e a baleia é um exemplo da maldade a troco de nada. E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando na baleia como pessoas, de forma geral. E aí eu acho que, às vezes, a gente faz coisas imprudentes fruto da dor e da raiva. Eu achei interessante isso. Eu acho que o ser humano faz isso também, né? Então... foi o que eu tirei desse ponto. Nessa visão, né, de comparar com as pessoas. Interessante você voltar para um ponto de vista humano. Interessante, vamos debater isso aí. Legal. Vamos lá. Pimentinha. Então, eu nunca tinha lido nada dela. E li esse conto da baleia. Eu vou dizer um negócio. Foi um dos contos mais interessantes, mais emocionantes que eu li nos últimos tempos. Eu li esse conto da baleia com uma emoção que eu não tinha assim há muito tempo, de ler pelo puro prazer de acompanhar a história. Isso quando isso acontece, isso é muito bom. Muito bom. Eu queria muito saber o que ia acontecer no final. Eu li como um thriller. Eu imaginei, vi todas as imagens. Eu não entendo nada de caça-baleia, mas eu consegui imaginar a baleia. Todas as cenas, para mim, foram cinematográficas. Eu acompanhei, eu li esse conto, assim, imaginando todas as cenas. Achei incrível, incrível. Incrível mesmo. Me deu muito prazer essa leitura. Eu achei fantástico, sabe assim? Não é que o outro não seja bom, não, mas é que esse foi uma emoção especial. E outra coisa, eu torci pela baleia o tempo todo, o que eu acho impressionante, porque, assim, a baleia, ela responde aos ataques que ela sofre. E ela faz coisas terríveis e fazem coisas terríveis com ela. Mas eu não sei vocês, mas eu torcia pela baleia o tempo todo, entendeu? Ela estraçalha, ela mata pessoas, ela avança nas pessoas e você entende o lado da baleia, entendeu? Porque ela escreve
pela baleia. Os homenzinhos são homenzinhos, são assim descritos. Uns homens que a visão que a baleia tem de lá do mar para a terra são homenzinhos que ela vê ao longe, mas coisinhas insignificantes, né? Então, eu achei fantástico, inclusive, porque o título do livro é Catástrofes Nem Tanto Naturais. E isso tem tudo a ver com os dois contos, com o primeiro e com o segundo, né? Aí, assim, eu peguei um trechinho logo no início do conto, na página 19, em que ela diz assim, sabiam que as ilhas eram tão perigosas, ali viviam os homens, mas uma baleia precisa dar à luz em águas rasas. Então, ela, desde o início, ela descreve a baleia com um ponto de vista de alguém que sente, né? Que tem emoções descritas também como se fossem emoções humanas. Não que as baleias não tenham raiva, as baleias não possam ter medo, mas as palavras que ela usa são sempre de sentimentos, entendeu? A baleia ela está animada, a baleia fica melancólica, a baleia fica zangada. Então, assim, você acompanha a aventura da baleia, assim, eu acho que é uma coisa muito emocionante, sabe? E eu achei muito bem escrito, adorei esse conto. E, enfim, fico tristíssima de saber que ela era antissemita, porque a essa altura do campeonato a gente acaba descobrindo que muitos escritores bons eram antissemitas. Isso é uma coisa que nada se pode fazer a respeito, entendeu? Mas eu acho, Débora, que profundamente. Mas eu acho que consciente ou inconscientemente, esse conto é um conto autobiográfico. Ela é a baleia. Entende? Com certeza. Ela é a baleia. E ela sai, ela começou, quer dizer, daqui a pouco ela tinha raiva dos negros, e ela tinha raiva dos judeus, e ela tinha raiva dos homens e das mulheres também, entendeu? Era um pouco isso. Ela não era uma antissemita assim, calma, tranquila, não, eu acho que os judeus são, sabe? Eu acho que era parte desse ódio dela, dessa raiva que ela tinha, enorme, né? Não sei, mas eu estou analisando... Eu também não sei, porque eu não conheço muito dela, não, eu não li nada dela, mas, assim, eu li em algum lugar que, em algum momento, eu acho que ela declarou, tipo assim, eu escrevo para não assassinar ninguém, que eu tenho vontade de matar, eu tenho raiva, às vezes, que eu tenho vontade de matar as pessoas. Então, se eu não escrevesse, eu mataria, de fato, alguém. Então, eu tenho necessidade de escrever, porque se eu não escrevesse, eu, de fato... né? Tem thrillers assim, né? Se eu não escrever, eu faria isso. Então, eu preciso escrever para não matar. Essa é a Patrícia Highsmith. É impressionante, né? Mas nesse livro aqui, pelo menos, em todos os contos, não tem nada, não tem nenhum elemento de antissemitismo, não. Só para te tranquilizar. Em relação a esse livro aqui, não tem. Eu não sei se na literatura dela tem. É porque, assim... Pelo que eu li dela, não. Ela não é uma coisa que ela problematize na literatura dela, mas é uma posição pessoal, né? Mas, assim, eu achei brilhante esse conto. Eu achei incrível. Eu achei mesmo. Eu achei maravilhoso. Eu não sei se eu estou sabendo explicar muito porquê, mas eu achei tão bem escrito. Artisticamente, ele é um feito. A gente vai voltar a isso. Ele é um feito. Gostei demais. É um grande feito artístico, sem dúvida. Beleza. O segundo é um pouco mais irônico. O segundo, né, ela trabalha com... É um pouco mais caricatural, né? A coisa do ditador, que a gente sabe que existe, mas ela exagera. Não, o segundo também é bem feito, mas ele não é tão difícil de fazer quanto o primeiro. Mas a gente vai voltar a isso. Portanto, o primeiro, artisticamente, tem mais valor. Farid, vamos lá, sobre Moby Dick, depois a Renata. Bom, eu destaquei, eu adorei também esse Moby Dick. Eu vi sempre a baleia como uma vítima do predador, né? Essa raiva ela era proveniente do ataque medieval que ela sofria, né? Então eu
também torci pela baleia, claro, porque ela era totalmente a vítima. Eu destaquei a última frase, e os olhos humanos que sobraram para ver não estavam olhando. Que, além de tudo, tem essa coisa dessa hipocrisia, né? Que a galera atacava a baleia, o baleeiro japonês, ele é muito predador, né? O Japão, ele mata mesmo. Tem até um documentário sobre isso que você assiste e nunca mais quer comer peixe, porque o que eles fazem lá é muito louco. Eles parecem civilizados, mas não é brincadeira o que os japoneses fazem no entorno ali. Então, eu achei sensacional. E é isso. Destaquei essa última frase. Essa última frase é um fecho demais. perfeito. Foi sensacional. Eu também adorei, Débora. Perfeito. Eu também senti isso que você sentiu. Eu adorei. Posso fazer um comentário disso depois? Ela arrebentou, essa mulher. Pode, Gita. Eu acho que eu tinha separado nem a última frase, eu acho o último parágrafo também. Mas eu acho que ficou essa sensação de que o japonês, sim, é um predador de baleia, mas ele mata, ele aproveita a baleia inteira, né? Eles têm esse, dizem, né? Não sei. E aqui não, a sensação foi que assim, a morte, tudo aquilo foi para nada, porque assim, nada dela se aproveitou, né? Como carne, como cabeça e tudo. E nem ninguém viu nada, porque estava todo mundo assim. Então, foi bem deprimente o final, né? Tipo assim, tudo isso para nada, né? Foi mais ou menos a sensação que eu fiquei, pelo menos, quando eu li. Ótimo, Dita. Realmente é essa mesma sensação. Mas peraí, vamos a Renata e depois a gente vai voltar a outros comentários. Porque tem gente que já falou. Vamos lá. Tá bom. É porque a Renata ainda não falou. Depois aí todo mundo volta a fazer outros comentários. Tem que defender aqui a fala da Renata, que deve estar ali querendo falar também. Vamos lá. Não, mas pode falar. Se ela quiser falar, não tem problema. Eu só ia dizer que os japoneses aparecem no final, porque antes os predadores são pequenas ilhazinhas e que eles estão usando lanças de osso, que vai desde a ilhazinha até chegar no Japão e nos soviéticos. Só isso que eu ia dizer. Tá ótimo. Então, eu tinha escolhido esse parágrafo também, quer dizer, a primeira frase desse parágrafo, né? E assim, também... Nossa, eu acho que eu e a Farid, a gente pensou a mesma coisa, porque realmente eu gostei muito desse conto, gostei muito mesmo, e fiquei feliz quando ele foi escolhido, porque eu falei, oba, que bom, porque foram 2 contos ótimos, sabe? Agora, essa questão do predador, né, vocês falaram perfeitamente isso, assim, realmente, a baleia é um animal que normalmente se aproveita tudo, né? E aquilo dali mostrou, não deu para aproveitar nada, era vingança mesmo, maldade, né? Mas então, já que já se falou desse trecho, eu selecionei um outro, que é o seguinte, na página 21, a baleia macho andava enfesada, sem ligar para a direção, mas procurando inconsciente correntes mais frias para curar suas feridas. Eu achei interessante essa frase, porque normalmente as baleias elas procuram as correntes quentes, né, para se reproduzir. E a gente vê aqui no Brasil, né, antigamente a gente até brincava que Florianópolis só aparecia na TV ou quando tinha enchente, né, que era aquela tragédia em Santa Catarina, ou quando aparecia baleia. Sempre faziam matéria sobre isso. E hoje em dia você vê, né, que esse ano até apareceu aqui no Rio, teve uma baleia morta em São Conrado. Normalmente elas migram para a Bahia nessa época do ano em busca de águas mais quentes para reprodução. Então, o que isso simbolizou para mim, né? Primeiro foi aquela tragédia que a baleia que estava grávida perdeu o bebê e foi morta, enfim. Quando ela vai procurar uma corrente mais fria para curar suas feridas, ela está indo na contramão dessa ordem natural, né? Eu achei muito interessante, achei de muita sensibilidade dela, sabe? E que conhecimento que ela tem os termos náuticos, inclusive, que ela usa nesse conto. Então, assim, os 2 contos são 2 culturas, né? Cada um com suas características. E eu fiquei muito feliz, assim, de poder ter lido os 2, gostei muito mesmo. É
Tá ótimo. Tem um conto também que mais para frente eu vou querer que a gente leia, que é sensacional, que é o conto do Papa, da chinelinha vermelha, que eu já mencionei, que é imperdível. A gente tem que ler esse, porque esse é incrível, esse conto também. É genial. Bom, primeira coisa que eu tenho que comentar é o título, tá? Moby Dick 2, obviamente, porque tem o Moby Dick, do Herman Melville, que é um dos textos clássicos, né, da literatura anglo-saxônica, particularmente da literatura norte-americana. O Melville é um dos escritores mais importantes, né? Só que o Moby Dick original, ele é escrito da perspectiva do homem. É o capitão Ahab querendo matar essa baleia, e a baleia aparece como intrinsecamente má. É uma baleia má, ela é maldosa, ela é, sabe? E no final a baleia triunfa e o Ahab se estrepa todo, mas então assim a baleia parece quase que uma encarnação do mal, e o Ahab querendo matar a baleia um pouco por conta disso, tá? Aqui ela inverte, é o Moby Dick 2, mas a gente podia dizer é o Moby Dick virado ao avesso, tá? Não é o 2, é o virado ao avesso. Não é uma continuidade do outro. Na verdade, é uma inversão do outro, que é a grande. Por isso que eu digo que esse conto, para mim, é o melhor conto do livro. Que os outros contos são contos muito hábeis, de uma escritora fenomenal, né? Que trabalha com humor negro, pegando situações e exagerando essas situações, exagerando tanto que ela quase chega perto da realidade, né? Porque tem coisas da realidade que realmente a gente não conseguiria imaginar nem na ficção. E esse conto não. Esse conto é totalmente diferente. Esse conto é um conto muito mais abstrato, não tem a ver com uma grande questão mundial, social, etc. E ela adota o ponto de vista da baleia, né? O que é uma dificuldade. Ela adota de uma forma tão hábil, de uma forma tão artística, que ela causa na gente realmente essa adesão à baleia, né? Mas muito mais que torcer pela baleia, a gente sente o que a baleia está sentindo. A gente passa, né, pelas emoções que a baleia está passando, né? Isso aí é a arte da literatura no seu melhor, né, momento, né? Então, ela consegue realmente, a Pimentinha disse muito bem, ela é muito cinematográfica, ela consegue dar uma ideia desses movimentos, a baleia voltando, ela indo debaixo do navio, né? E aí, outra coisa que a Débora disse que também é muito importante é que a baleia, que é conhecida pelo seu tamanho, né? Pelo seu volume, aqui ela transforma o tamanho da baleia, o volume na baleia, numa ideia de grandeza. A baleia tem grandeza. Os homenzinhos são pequenos não só porque, da perspectiva dela, eles são menores, né? Mas porque eles são menores mesmo, né? Sim. Num sentido moral, né? No próprio sentido humano, de valores, né? Enquanto que a baleia estava lá com a companheira dela, né? O baleia macho com a companheira dela, e já tinha um filhote, depois ia ter o segundo e não sei o quê, não estava fazendo mal a ninguém, né? E engraçado que o único homem digno é uma criança, né? Aquela criança, ela é digna. Ela, meu Deus do céu, ela tem uma coragem absurda, acaba tirando o arpão da baleia, ao invés de fazer mal, ela faz bem para a baleia, né? Claro que era um garoto que estava de olho na menina, aquela história toda, né? Mas ele teve uma coragem incrível, mas ao mesmo tempo soube admirar a beleza, o tamanho da baleia, olhou para a baleia, né? Aquela criança ainda não estava totalmente contaminada, né? Então, acho que essa é a grande questão desse conto, desse seu Moby Dick 2. É assim, não. Não é para narrar do ponto de vista do Ahab, é para narrar do ponto de vista da baleia. Vamos narrar do ponto de vista da baleia e ver do ponto de vista da baleia a nossa crueldade. E aí é quando a pessoa transforma a raiva, o ódio, a misantropia em arte, né? O ódio que ela tinha dos seres humanos, o desprezo que ela tinha dos seres humanos, fez ela criar uma obra de denúncia, que é essa da baleia, né?
em que os seres humanos são crápulas, né? Absurdos, numa disputa com a baleia, que é uma disputa desigual, né? Eles têm armas, eles têm... Né? Ela, sem querer, se enrosca nas minas, né? E acaba com aquelas minas explodindo navios e tal, que ela nem sabe o que é, que ela nem sabe o que funciona, né? Mas, como disse também a Débora, e a Dita mencionou esse fato, né? A baleia sente dor, sente raiva, ela vai, ela remete, mas a gente acha aquilo justo, né? As ações da baleia a gente acha justas, né? A gente entende, a gente compreende. Então, isso é um feito. Você narrar a história de uma baleia, primeiro, você conseguir imaginar a história de uma baleia, realmente, né? Depois, você conseguir narrar do ponto de vista da baleia, fazendo a gente sentir o que a baleia sente, fazendo a gente gerar uma empatia da gente pela baleia, né? A ponto da gente torcer por ela e, de certa maneira, vibrar até, né? Porque eu tenho um pouco dessa misantropia da Patrícia Highsmith, né? Não tenho tanta raiva, mas gosto muito do ser humano, não. Não tem o ser humano em alta conta, não, nem a humanidade em alta conta não dá para ter em pleno século XXI. Então, ela consegue fazer a gente até vibrar até certo ponto quando ela mastiga o ser humano, quando ela estraçalha um navio, quando ela vira uma embarcação, né? Mas vamos ver também o que a Patrícia escreveu para nós. A Patrícia não vai poder mais participar do curso, porque a professora dela marcou agora a orientação para quarta-feira à noite, ou curso, não sei, mas ela mandou um comentário sobre o Moby Dick 2, que eu vou colocar aqui, tá? E aí a gente discute a partir do comentário dela, né? Eu vou ler. Professor, segue meu comentário do conto de hoje. Infelizmente, não deu para evitar a falta, porque o dia da aula mudou de terça para quarta. Beijos e obrigado. Escolhi o conto Moby Dick 2, ou a Baleia Míssil, porque me senti uma baleia, compartilhando a experiência quase sensorial contada pelo narrador. Em alguns momentos do conto, lá estava eu nadando no mar calmo, sentindo o sol e a água quente e bem satisfeita com meu corpo gigante. Adoro o mar e descobri que gosto de ser baleia. Foi bem sensível, fiquei com raiva dos pescadores, não cheguei a torcer para que morressem, mas também não os lamentei. Você vê que a Patrícia é muito melhor do que eu. Fiquei pensando como deve ser beliscar um par de homens entre os lábios. Aí já é brincadeira da Patrícia, né? Fiquei pensando nos penduricalhos que a baleia arrasta consigo. Pedaços de barcos, bombas, arpão, corrente, lanças e um corpo ferido. Fiquei me olhando. É no mesmo sentido da Dita, né? De fazer uma relação com o ser humano. Em outro conto, já tinha sentido o narrador cachorro, mas ser baleia foi especial. Escolhi inimigos humanos, página 28, final do segundo parágrafo. A baleia tem inimigos humanos, nós, humanos, também. Em Nabucco, só para comentar, lá estão eles, 100 baleias. Boa aula, com saudades, Patrícia. Deixa eu parar aqui. Pronto, aberto para o comentário geral. Tem uma questão também que, de repente, a baleia passa a ser encarada em algum momento como um mau espírito, né? Ela vai descrevendo a criação de uma imagem aterradora da baleia, né? Então, um pouco daquilo que tinham comentado antes, que no final a morte dela é em vão, porque não sobra nada do ponto de vista utilitário, mas aquilo foi crescendo, uma lenda em torno de uma baleia assassina, de uma baleia incontrolável, e parece que havia uma necessidade de exterminar a baleia porque ela passou a ser uma ameaça real mesmo, né? Então, tinha até, no final, uma certa justificativa. Mesmo com essa justificativa, e mesmo quando ela está descrevendo a baleia nas ilhas pequenininhas, que são pescadores com lanças de osso, é uma coisa artesanal. Mesmo nesse momento, a maneira realmente como ela escreve, a gente se identifica tanto com a baleia
que foi meio que a Patrícia falou, morreram homens estraçalhados, sangue na água, gente boiando, depois ela destrói um barco, destrói o outro, e ela consegue realmente fazer com que a gente se sinta assim, como uma baleia, olhando do ponto de vista de uma baleia. E assim, eu cheguei a me perguntar, eu cheguei a pensar no correto, falei, gente, mas morreram pessoas, mas não consegui sentir em nenhum momento pena das pessoas que morreram. Eu realmente queria que a baleia se safasse, que a baleia fugisse, que a baleia... Entendeu? E a coisa das minas, é impressionante essa ideia que ela criou. Porque as minas que se enroscam nos arpões... Ela foi ferida por homens que jogaram arpões, os arpões se enroscam nas minas, as minas são restos de guerra, de uma guerra que teve ali na região, estão depositadas no fundo de um rio imundo, que ela entra no rio, o rio é imundo por causa dos homens, as minas estão lá porque foram deixadas por conta de uma guerra que houve, e ela se enrosca nas minas sem querer, então ela explode as minas, mas ela não tem culpa, né? Ela se enroscou porque ela estava fugindo, as minas estavam lá, que houve uma guerra, então realmente a baleia... Não é à toa que você torce pela baleia. Você pensa aquele ser lindo, majestoso, maravilhoso, entendeu? Não tinha nada a ver com a guerra, nada a ver com as minas, né? Estava com a sua companheira nadando tranquilamente ao sol. Então, assim, não tem como não torcer e não se sentir realmente uma baleia. E apesar de ter coisas... Eu não achei exatamente humor negro nesse caso, não é bem humor. Não, né? Esse conto não tem humor negro, não. Mas até tem... Nabuti tem. Tem umas delicadezas, sabe? Quando ela descreve a baleia macho e a baleia fêmea. Sim. Ela fala de uma forma tão... A descrição do cara... Nadavam juntos. Eu sinto falta agora da minha companheira que ia e voltava. Assim, o conto, a maneira como ela realmente descreve a relação dos dois animais é tão mais humana. Sim. É realmente até a baleia fêmea que resolvia para onde eles iriam e ele sempre aceitava. Exatamente, né? Ela coloca isso. Tinha essa delicadeza. Geral, a direção que ela escolhia. Eles iam sempre na mesma direção, a direção que a baleia fêmea escolhia. É lindo, maravilhoso. E a parte do menino realmente é a única parte que ela dá uma folguinha assim, para a humanidade, é do menino. Você tem toda a razão. Porque não dá para dizer que os homens sejam intrinsecamente maus, naturalmente maus, né? Então, o menino ainda não tinha essa maldade toda. O objetivo dele era paquerar a menina, era uma coisa até bonita e tal, e ele quis se mostrar corajoso e tal, e acabou sendo, né? Sendo corajoso. Os outros homens não, os outros homens, na verdade, não eram corajosos, tinham uma maldade mesmo, ou estavam indo atrás da baleia pelo lucro, ou por vingança, ou por acharem que ela era um perigo, né? Que tinha que ser afastada. E a coisa das minas é como os problemas que os homens não resolvem, problemas antigos que os homens não se resolvem, eles vão se embaraçando mesmo com outros problemas, né? E aí, acidentalmente, aquilo se transforma num problema ainda muito maior, né? Que foi os navios serem explodidos. Esse é um conto que tem um tom totalmente diferente de todos os outros contos do livro, né? Não só, a meu ver, ele não tem um humor negro, mas ele é sobre uma questão muito mais universal, né? muito mais abstrata do que um comentário de um conto sobre um presidente americano, né? Sobre um ditador africano, e por aí vai, que são os contos, ou até sobre o Papa, né? Esse conto é geral, né? É assim, a beleza da natureza, dos animais, né? Diante da maldade humana, né? Quer dizer, dessa coisa que nós desenvolvemos, né? Nós criamos esse inferno, né? Nós criamos esse inferno. Né? A gente caçar uma baleia é um negócio assim, outro mundo. Né? Eu acho legal porque justamente é tão bem escrito que não precisa ser dito isso explicitamente, né? Quando ela inventa essa história da mina que se enrosca no corpo da baleia que explode as minas porque ela se movimenta, então é da natureza dela.
A gente está Não é analisando tipo- agora, mas o sentimento que a gente tem, a sensação que a gente tem é exatamente essa, né? Da gente Fica ficar lá, revoltado com os seres humanos, né? Com essa maldade, com essa estrutura, né? Em que a natureza, ela alguém aí falou em predador, o ser humano como o predador maior de tudo que há na Terra, né? Do ar, da terra, da água, do minério, entendeu? Você vai para o sertão de Minas, tem umas áreas que tem uns tapumes. Aí, porra, tapume. Na estrada com tapume. Mas tapume mesmo, não é que nem na favela da Maré, que é mais ou menos tapume, não. É tapume mesmo. Aí está escrito área de mineração. Só que sempre tem uma hora que o tapume não está bem em coisa, aí você olha, tem aquela montanha toda escalavrada, aquele negócio todo arrebentado, todo rasgado. É uma violência absurda, né? Que nem o pico que tinha lá na cidade do Drummond, tinha um pico. O pico, poxa, tinha minério de ferro. Então, a companhia inglesa que começou a explorar, primeiro, acabou com o pico. E agora está cavando um buraco quilômetros para baixo do chão. Quer dizer, mudou totalmente que onde tinha um pico, agora tem um buraco de quilômetros para dentro do chão. É um negócio louco, né? O homem é devorador do próprio planeta, né? de onde ele habita, mas ela não tem discurso nenhum. O melhor desse conto é esse, não tem discurso nenhum. Não precisa falar nada. São só as ações. É um conto de ação, realmente, é um thriller, né? Não é à toa que ela é de romance policial. É um thriller, a gente não sabe o que vai acontecer, é emocionante. O tempo todo tem pequenas reviravoltas e tal, e acha que a baleia vai morrer, daqui a pouco ela dá a volta por cima. Tem coisas inesperadas, como o do menino, como das minas, e por aí vai, né? E tem um fecho absolutamente devastador, né? Esse final que fica parecendo, sei lá, tem um filme americano que o pessoal vai atrás do ouro, eu não estou me lembrando o nome, mas tem mais ou menos isso, essa ideia. Eles vão atrás do ouro, no final de contas, é o ouro de tolo do Raul Seixas. Não era ouro coisíssima nenhuma, todo mundo estava enganado e tal. Parará. Mas, enfim, é um belo conto. Eu creio que vocês votaram bem. Se votassem eu acho que é interessante a gente falar da visão da baleia, que é meio que está em moda agora. Moda não, mas tem vários filmes da Disney ou do próprio Coringa, né? Que assim, são filmes que estão sendo feitos pelo olhar da pessoa que era considerada um vilão, né? Assim, Coringa é um grande exemplo, tem Malévola, e você vai agora está se contando o porquê que essas pessoas se tornaram más, né? No caso de todos eles, sempre a história é mais ou menos isso, e que todos eles têm uma história que você entende. Então é por isso, né? Então a Malévola já não é mais Malévola, ela é uma fadinha que perdeu as asas. O filme do Coringa é super pesado também. Ele não é só aquela pessoa má, né? Ele é uma pessoa humana, né? E isso alguma lembra coisa fez ele virar um monstro, né? Então, eu lembrei disso. Isso remete a um ponto que a Débora levantou, que é assim, com o tempo vai se ter uma visão da baleia, vão se superpor camadas de interpretação e narrativas sobre essa baleia, né? E quem não sabia como a coisa tinha começado, pegava a coisa pelo meio, né? E aí ficava uma coisa fantasmagórica, uma baleia, tem um barco fantasma, todo quebrado, que anda por aí, tem uma baleia com minas, que ninguém entendia como é. Quer dizer, aquilo eles pegam literalmente não o barco andando, mas a baleia andando, né? Sem saber o que tinha acontecido antes. Ela vai mostrando como essas camadas de narrativas elas vão se superpondo e criando uma lenda dessa baleia. Fala, Farid, você ia falar. Eu acho que ela propositalmente, assim, ela desumanizou totalmente, né? Ela colocou o homem como um predador, sem mesmo saber o sentido daquela ação predatória. Aí se criavam essas histórias, essas lendas, mas na verdade ali era o lucro que eles matam para obter lucro. Sim. Esses peixes, essas baleias. Então, achei que ela foi perfeita nesse ponto, com exceção da parte do garoto. E aí, em algum momento, eles nem sabiam por que matavam, né? Que estavam ali atrás da baleia para matar pura e simplesmente. Né? Eu achei muito bom, realmente, essa abordagem anticapitalista. E uma coisa que a Débora falou é que também você tem, desde as formas mais incipientes de pesca até as mais desenvolvidas, com canhão. Quer dizer,
Pois é. Mas todos eles, no final das contas, com a mesma sanha, né? De conseguir matar a baleia para obter recursos, né? Através dela. São aqueles homens executando essa ação de matar em nome de corporações, que são corporações que estão por trás desses baleeiros. Mas antes não. Antes era aqueles, né? O pessoal das ilhas do Pacífico e tal, aquela coisa. Sim. Gente, tivemos uma ótima discussão, um ótimo debate. Também eu acho que esse conto merecia, né? Pena que a gente não tem mais gente ainda para ter mais opiniões, né? A Kay me avisou que ia faltar, a Denise eu não sei, mas ela faltou, a Patrícia não pode mais estar conosco. Mas eu queria perguntar uma coisa sobre o próximo conto, que é o seguinte. Eu estava querendo, eu vou ter que dizer quem é a autora, porque vocês vão ver. Eu estava querendo dar um bis numa autora espetacular, num conto que vocês gostaram muito, da Alice Munro. Não sei se vocês lembram dela, né? Então, só que ela escreve praticamente novelas. Tem um conto dela, que é o conto mais famoso dela, chama O Urso Atravessou a Montanha, que é o conto que eu queria trabalhar com vocês na aula que vem. Mas ele tem 52 páginas. Então, tem duas opções. A gente pode trabalhar ele em 2 vezes, se vocês quiserem. Eu mando o conto inteiro, tá? Aí eu digo, eu já sei até aqui página 528, sei lá, e leio até a página tal, tá? E depois a gente lê até o final. Ou ler de uma vez. O que vocês acham? Renata já se manifestou. Lê de uma vez, na minha opinião. Porque conto 2 vezes. Mas vamos ver o que o restante da turma acha, né? As pessoas podem estar sem muito tempo. Vamos lá. Eu preferiria ler de uma vez, mas eu estou com o trabalho saindo pelas ventas, então não sei, talvez para mim, para eu garantir. Ler em 2 vezes também é interessante, porque a gente pode, um conto muito grande, né? A gente pode mastigar ele um pouco mais também, lendo em 2 vezes. Também é uma estratégia interessante, né? E da primeira vez, a gente não está preocupado nem com o final, a gente está preocupado com o desenvolvimento do conto, com a linguagem e tal, o que ela construiu até então. O que vocês acham? Uma vez seria ideal, realmente, mas... Não, mas eu ia falar o que a Dita falou, especialmente esse final de semana, para mim vai ser mais difícil, então eu prefiro em 2 vezes por isso, entendeu? Tá, a Renata pode até ser que eu também. Leia... Não, a pessoa pode até ler de uma vez, se quiser, mas... A questão é tempo mesmo. Tempo. Não sei se eu gosto desse negócio parcelado, mas eu tô com tempo. Então vamos... Não, mas o parcelado funciona, não tem problema nenhum. Ele funciona bem. A gente vai ter muita coisa para analisar as 25 primeiras páginas da Alice Munro. Muita coisa, entendeu? Então não tem problema nenhum. E depois a gente analisar a segunda parte, a gente encaixa com a primeira e faz os comentários, não tem problema nenhum. Então eu vou mandar esse conto para vocês, tá? Amanhã, eu ainda não escaneei, estava esperando a resposta de vocês para escanear. Então eu vou escanear e vou mandar amanhã de manhã junto com o vídeo dessa aula de hoje, tá bom?